Você opera day trade? Então eu te mostro agora 3 indicadores técnicos que não podem faltar no seu arsenal analítico. Vem comigo! O primeiro indicador da nossa lista é o indicador VWAP, que vai nos mostrar o preço ponderado pelo volume. Para inserir no nosso gráfico, botão direito, vamos na opção Inserir indicador, buscamos na barra de pesquisa pelo indicador VWAP e vamos inserir em nossa janela gráfica. O indicador, então, ele é representado por essa linha branca, muito similar à média móvel, que vai nos mostrar, então, uma tendência, porém, a base de cálculo é diferente. A VWAP leva em consideração, como mencionamos, o preço e o volume, o preço ponderado pelo volume, e vai nos dar essa média de preços, certo? Então, temos essas duas informações. Já na média móvel, diferente, então, temos somente a informação da média dos preços. Podemos extrair duas informações bem interessantes desse indicador. Primeiro, a tendência, certo? A tendência dos preços. Caso o mercado esteja se movimentando acima da VWAP, entende-se como uma tendência de alta, e o inverso também acontece. Caso o preço esteja trabalhando abaixo da VWAP, entende-se um movimento de baixa, um movimento corretivo, uma tendência então de baixa. O outro ponto pode ser encarado também como um nível de suporte e resistência, pois ele então caça esse nível de liquidez, levando em consideração os dados do volume que você pode explorar para realizar as suas operações. Por exemplo, quando o preço realiza os toques na VWAP, ao longo do dia você pode explorar para realizar operações. Mas lembrando que o rompimento também pode acontecer e a tendência inverter. Nesse caso temos um belo movimento de alta aqui no mini índice no gráfico de 5 minutos, mas poderia ser também um movimento de baixa. Ampliando aqui o nosso gráfico, podemos perceber que o preço respeita a VWAP. Mais uma dica, como o preço é ponderado pelo volume, e nesse caso temos a VWAP diária, os primeiros candles trarão mais volatilidade para a VWAP, e no final do pregão ela ficará um pouco mais flat, mais estável, certo? Então, um ótimo indicador, um ótimo rastreador de tendência para você incorporar no seu operacional e aproveitar as oportunidades que o indicador pode gerar no seu trade. O segundo indicador da nossa lista é o indicador IFR. Vamos então clicar com o botão direito sobre o gráfico, inserir indicador, vamos buscar pelo indicador IFR e vamos inserir em uma nova janela. Bom, esse indicador, diferente da VWAP, da média móvel, de outros rastreadores de tendência, ele é um indicador da categoria dos osciladores. O objetivo de um oscilador é justamente identificar momentos de correção, momentos de reversão de tendência. Então é um ponto contrário dos rastreadores. E aqui no IFR, o indicador índice de força relativa, ele vai mapeando as zonas e quando o preço chega em uma determinada região, ele vai mostrar um nível de sobrecompra ou sobrevenda, sugerindo que o preço está próximo de uma possível correção dentro daquele movimento. E uma dica bônus desse vídeo é você inserir o estudo de resistência, esse estudo de linha, nos níveis 70 e 30, que são os níveis mais clássicos do indicador. Vou colocar aqui na posição exata. E aqui no nível de 30 também. Perfeito. Então, temos esses dois níveis e quando o indicador IFR chega próximo dessa região, então ele começa a sugerir que o preço está próximo de uma correção. Agora, o quão volátil vai ser esse movimento vai depender muito do contexto do mercado no dia, certo? Então esses são os dois sinais mais clássicos. Podemos perceber que o preço nesse dia estava em uma tendência de alta, aconteceu alguns movimentos corretivos, mas se manteve próximo dessa zona superior. E agora o preço vem caindo no momento de gravação desse vídeo e o nível tocou no 70 e começou ali a correção. Então é um excelente indicador para você buscar tanto uma operação contra a tendência, mas também saber os possíveis momentos de respiro para tomar uma posição ou gerenciar o risco da sua operação, certo? Então temos aqui alguns outros exemplos acima do nível, o preço veio trabalhando acima do nível aqui também. E tivemos ao longo do movimento algumas correções um pouco mais expressivas, que poderiam ter sido
aproveitadas para realizar uma operação, tanto aproveitando o movimento a favor da tendência, quanto realizar talvez uma operação de venda quando inicia o movimento corretivo a partir da correção do IFR, certo? Podemos ver aqui mais alguns outros exemplos. O nível começa a corrigir próximo dessa região, tivemos uma leve pernada de baixa, todos os exemplos aqui no mini índice, período de 5 minutos, certo? É um excelente indicador para você combinar com indicadores de tendência, já que ele vai te mostrar uma informação diferente da VWAP, por exemplo, que vimos anteriormente. O terceiro indicador da nossa lista é o indicador bandas de Bollinger. Vamos clicar com o botão direito sobre o gráfico, vamos em inserir indicador e vamos buscar por bandas de Bollinger. Vocês já podem ver aqui na minha lateral esquerda que esse indicador é da categoria de volatilidade. Vamos inserir em nossa janela gráfica e pronto. Então, diferente dos dois indicadores, o objetivo da banda de Bollinger é também mostrar a amplitude, a volatilidade dos movimentos. E ela faz isso a partir de uma média móvel central e de duas médias com base no desvio padrão da média central. Ou seja, quando o preço está trabalhando em uma região mais estreita das bandas, significa que a volatilidade está menor. Mas quando há um espaçamento das bandas, temos uma maior amplitude dos movimentos, uma maior volatilidade, certo? Você pode explorar a banda de Bollinger da seguinte forma, tanto para ver a direção dos preços, e você pode utilizar as três linhas como um guia para o seu trade. Por exemplo, se você tomou uma posição na compra próximo da linha central, o seu alvo poderia ser a banda superior. Ou se você realizou uma venda na banda superior, por exemplo, poderia usar como alvo a média central. Então você pode utilizar esses pontos de captura, assim podemos dizer, para estruturar o seu trade e estruturar a sua operação, certo? Lembrando que conforme o preço vai se desenvolvendo ao longo do pregão, a banda de Bollinger também vai se ajustando, tanto o seu estreitamento quanto o espaçamento entre as bandas. Ou seja, quanto mais estreito tiver as bandas, não espere um grande movimento. Pode acontecer, mas não é o que o indicador sugere. O indicador vai sempre sugerir que o preço vá trabalhar dentro das regiões das bandas. Existem diversos indicadores no mercado financeiro, mas é importante sempre analisar qual o objetivo daquele indicador. Uma dica é usar sempre indicadores de categorias diferentes, para você ter informações que se complementam. Agora, me conta aí nos comentários, se você pudesse escolher somente um indicador técnico, qual seria? Conta aqui embaixo. E claro, não se esquece de deixar aquele like e de se inscrever no nosso canal. Bons trades e até a próxima!